Primeiro passe vai ser para o Edenilson. Edenilson, meia do Internacional. Edenilson, gaúcho. Fui ver. Eu não sabia que Edenilson era gaúcho, não. Gaúcho de Porto Alegre, né? Depois jogou no Caxias, jogou no Corinthians, foi jogar na Europa, teve passagens lá no futebol italiano e está de volta há algum tempo já no futebol brasileiro para jogar no Internacional. Edenilson, boa noite, obrigado por aceitar o convite para participar aqui do Bem Amigos. É um prazer, você é um dos bons dessa posição aí, viu, Edenilson? Edenilson, a gente fica conversando aqui assim, ó. Ô, time tal, não quer ganhar o campeonato. O time não sei o quê, não tá jogando nada. O Internacional já foi primeiro, já não jogou nada e agora está numa sequência boa. Dá para explicar, Edenilson? Boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos aí do Bem Amigos. É um prazer estar aqui participando e debatendo um pouco com vocês. Primeiramente, parabenizar. Gostaria de parabenizar o Gerson, né? Para mim é uma honra estar como você fechou o último bloco aí. É uma honra estar na mesma frase que o Gerson, um dos grandes nomes aí do nosso futebol brasileiro e mundial. E, como você falou, nosso campeonato para mim, é o mais difícil, né, do mundo. Eu joguei fora, joguei na Itália, e o nosso campeonato não tem igual. O nosso campeonato é cheio de surpresas, é um campeonato de regularidade, mas também é de quem erra menos, de quem perde menos pontos. E falando um pouco da nossa equipe, a gente vem fazendo isso com toda a humildade, a gente vem fazendo o nosso trabalho, conhecendo a metodologia do professor Abel, que é um campeão, é um ídolo do Inter, e a gente vem fazendo o nosso trabalho quietinho e a gente espera continuar para dar sequência até o final do campeonato. Pois é, e hoje o São Paulo tem 56, o Internacional tem 29 pontos e 29 jogos. 56 pontos e 29 jogos. 56, 53 e 29 jogos, os dois, né? 56 e 53. Aí tem o Atlético com 50, o Flamengo e o Grêmio com 49, o Palmeiras com 47, fechando aí o grupo de Libertadores. Mas já está com essa diferença de novo de jogos, né? Só o São Paulo e o Internacional tem 29, o Atlético, o Flamengo e o Grêmio tem 28, o Palmeiras tem 27 jogos. E o Edenilson está aí para vocês usarem e abusarem dele, mas com todo respeito, evidentemente, porque ele não pode se cansar muito, né? Eu queria começar com uma frase que ele usou aqui, do Abel, ídolo do Internacional. Eu acho o Abel um técnico excepcional, além de um cara absolutamente do bem, uma pessoa com a cabeça ótima. Eu tenho honra de dizer que tenho sim um relacionamento de amizade com o Abel, mas deixando isso à parte, porque muitos jovens cavaleiros do Apocalipse andaram dizendo que esse técnico está ultrapassado, porque esse aqui, técnico não se mede pelo passaporte, pela idade ou pelo tempo do trabalho. A força do Abel é muito grande, Edenilson. Eu gostaria que você falasse isso, porque o time já não... Ele estava no momento que não era tão bom na saída do técnico argentino, teve um momento difícil, mas eu queria que você explicasse a importância do Abel com a formação, ou seja, trazendo o grupo todo junto de novo, trazendo o Inter forte, achando uma nova forma de jogar. Você é fundamental nessa forma de jogar, a forma com que você, além dos gols que faz, as bolas que serve, mas a importância do Abel nesse momento, nessas vitórias consecutivas e nessa arrancada do Inter nesse momento do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Cavão. Então, todo treinador é diferente, né? O Abel é um cara que conhece o clube muito bem, tem inúmeras passagens, se eu não me engano são 6 ou 7 passagens que ele tem pelo clube, e lógico que a gente sentiu um pouco a mudança, mas acho que nosso grupo é muito bom e acabou reagindo rápido a essa mudança e se adaptando rápido também à metodologia do Abel, né? O Kudê era um cara que a gente já vinha trabalhando, era um cara que tinha a ideia dele formada de jogo, e o Abel já é um cara que pensa mais no jogo a jogo, na mudança de sistema, na mudança de modo de defender, de modo de atacar. É um cara que pensa bem no jogo a jogo, e acho que isso vem dando certo e a gente vai continuar fazendo até o final do campeonato.
Pô, isso aí que ele falou... Maurício aqui. Opa, perdão, Cléber. Não, é que isso que ele falou vai muito sim, o que eu vou propor pra gente no próximo bloco, que eu estava falando com o Ricardinho. Ele disse que o Abel vai mexendo no time, montando o time conforme o adversário. É uma discussão interessante essa, né? Se você precisa ter um modo de jogar teu ou se você precisa ter esse jogo de cintura de conforme o adversário, né, Saraiva? Mas o Kleber, em relação ao Edenilson, o Abel fez um negócio muito acertado. O Edenilson é um dos protagonistas do Internacional e o Abel passou a mexer menos no Edenilson. E essa é a pergunta que eu quero fazer a você, Edenilson. Você no Inter já teve todo tipo de função do meio para frente. Você já fez até corredor direito ofensivo. Chegava junto do atacante. E o que o Abel fez, e é o jeito que eu mais gosto de ver você jogar futebol, porque me parece que rende mais, eu quero a sua opinião a respeito disso, você voltou a jogar centralizado, podendo fazer área a área e recebendo a bola de frente e não de lado ou de costas para o seu marcador. E você de frente vira uma surpresa, você de frente tem a clarividência do passe. Como é que você está sentindo nesta função e se é, como me parece, aquela em que você mais se sente à vontade e melhor desempenho? Boa noite, Maurício. Realmente eu me sinto muito à vontade, né, nesse tipo de função, vindo de trás para frente, né, não recebendo essa bola de costa, não é uma característica minha. O Kudê viu em mim características para jogar assim, tentei me adaptar ao máximo. Foi importante, é sempre importante a gente estar aprendendo novas funções, novos modos de jogar. Eu mesmo sou um cara que desde a época do Corinthians ali sempre me interessei por aprender muito taticamente. Isso me ajuda muito durante a minha carreira, mas eu me sinto muito mais confortável mesmo vindo de trás para frente, atacando os espaços. Oi, Denilson, o Casagrande, tudo bem? Boa noite, Casagrande, tudo certo? Primeiro, parabéns pelo desempenho do Internacional. No Corinthians já teve um desempenho muito forte e eu gosto do seu estilo. Eu queria falar para você o seguinte: jogador de futebol, na minha época, mas mais para frente, tem sempre aquele discurso, quando a coisa não funciona. Nós fizemos a nossa parte e só que perdeu em casa, empatou em casa, e aí na última rodada ganha o jogo, não é campeão, e fala, nós fizemos a nossa parte. E pelo que eu estou vendo nessas últimas rodadas, o único que está fazendo a parte é o Internacional. Porque o Flamengo não está fazendo a parte dele, o São Paulo não está, o Atlético também não está, desses times que estão mais à frente. E o Internacional está. E independentemente se está jogando bem todas as partidas ou não, é 1-0, 2-0 fora, está ganhando a partida. O que eu queria saber é o seguinte: em qual momento, antes dessas 5 vitórias, que teve a conversa de vocês com o Abel ou de vocês fechado e falando assim, gente, agora é o seguinte, vamos jogar toda a nossa força no campeonato e jogo por jogo nós temos que ganhar e nós temos que fazer a nossa parte, esperando aqueles que estão na frente começarem a tropeçar. E o momento chegou. Quando foi essa conversa? O Edenilson, se teve a conversa, né? Obrigado pelos elogios. No fato isso de nunca deixar se distanciar, né? Quem se fôssemos outra equipe, a gente procurou nunca deixar distanciar, porque a gente sabia que no final do campeonato iria funilar aqueles que foram mais regulares. Eu não sei se a gente saiu dos 6 ou dos 8 no campeonato todo, eu acredito que não. Acho que a gente não saiu em nenhuma rodada, sempre estivemos ali entre os primeiros 8. Então isso é importante, isso vai dando força, vai dando moral. Igual você falou, às vezes a gente não joga tão bem, mas vence os jogos. E isso é importante, né? É um campeonato de pontos corridos e a gente não pode desvalorizar nenhum pontinho que é conquistado. Mas como é que bate, Edenilson, assim, pegando mais amplamente isso que o Casa falou? O São Paulo vem de 2 derrotas, o Flamengo vem de 2 derrotas, o Atlético hoje empatou o jogo, fora de casa, mas empatou o jogo, o Internacional tem 5, a gente tem até a sequência aí de 5 vitórias consecutivas do Internacional. Mas houve um momento, ganhou do Botafogo, ganhou do Palmeiras, ganhou do Bahia, ganhou do Ceará e ganhou do Goiás. Mas houve um momento... A mais consistente delas foi contra o adversário mais difícil, viu? Foi um 2-0 de muita autoridade em cima do Palmeiras. Contra o Palmeiras. É verdade.
Verdade, para cima do Palmeiras, verdade. Porque, assim, às vezes a crítica, a análise, nós, jornalistas, optamos por escolher. Mas você viu os times? O Internacional ganhou de times que ele tinha obrigação de ganhar. Obrigação de ganhar, você tem a obrigação de ganhar todos os jogos. Obrigação de tentar ganhar todos os jogos, né? Ninguém joga para não ganhar. Seria... Agora, eu gostaria de saber se é possível você traduzir, assim, em palavras, como são os momentos dentro do clube, por exemplo. O que imagina se está se passando agora no Flamengo? Está se passando agora no São Paulo? O que se passou no Internacional quando, em determinado momento, os caras falam, Internacional não tem fôlego. Não sei se isso serve de combustível, se vocês nem dão bola, se isso... os caras estão falando e a gente vai. Acho que nem é por aí, né? Porque é a história de eu querer ganhar o jogo. Como é que é nesses momentos que as coisas... Você fala em equilíbrio e em regularidade, mas tem uma hora que a gangorra está lá embaixo, né? É verdade, isso é bem complicado de administrar, né? Mas como eu falei, a gente tem um grupo qualificado, um grupo de jogadores rodados e mesclados com jovens da base agora que vem nos ajudando muito. Tem o pessoal da diretoria, seja a diretoria passada ou essa que assumiu agora, que também tem nos ajudado muito. E como eu falei, o que a gente sempre pensou desde o começo do campeonato era não deixar distanciar, porque a gente sabia da força do nosso grupo para poder chegar no final e poder brigar. E é isso que a gente vem fazendo. E como você falou, né, às vezes as coisas acontecem, mas o importante é que a nossa aconteceu e a gente conseguiu levantar, né? A gente caiu, digamos assim, caímos e levantamos e agora estamos na luta. E acho que isso é o mais importante. Edenilson, boa noite, é Noriega. Eu vou fazer uma pergunta para você, que ela se divide em duas, na verdade. A primeira parte, você nunca foi tão artilheiro na sua carreira como você está sendo no Internacional? Você lembra em alguma outra passagem sua de fazer tantos gols assim? E se taticamente, como você falou que estuda muito taticamente, procura evoluir, a sua passagem pela Itália fez você mudar como jogador? Boa noite, Noriega. Não, de fase artilheira, com certeza, aqui no Inter é a que eu tenho feito mais gols, tenho chegado, auxiliado muito mais o ataque. Acho que fui evoluindo também desde a minha chegada aqui. Cheguei na época da Série B, se eu não me engano, eu cheguei em março e até o final do campeonato eu consegui fazer um gol. E depois fui evoluindo no decorrer dos anos. E com certeza a Itália me abriu muitos caminhos, muito a mente taticamente, assim, para mim foi incrível ter trabalhado lá. Trabalhei com treinadores que está na Atalanta agora, o Gasperini, e foi um cara que me ajudou muito lá, que me deu muita noção tática, e hoje, graças a Deus, eu tenho bastante noção dessas coisas também por essa passagem lá. Udinese e onde mais? Foram 2 clubes lá, né? Genoa, né? Udinese e Genoa. Ô Kleber, deixa eu só falar uma coisa do futebol italiano. O jogador brasileiro, quando vai pro futebol italiano, você tem uma aula de tática. Eu fiquei 7 anos lá e você aprende diversos modos de você mesmo jogar. Eu fui para lá centroavante e acabei jogando de líbero. Várias partidas, e volante, e depois ali no meio, eu aprendi tudo isso. Eu aqui no Brasil era um centroavante. E pronto. Quando eu voltei da Itália para cá, eu não era mais centroavante. Eu era centroavante, eu podia jogar de meia, eu podia ser um segundo volante. Tudo isso eu aprendi no futebol italiano. Você evolui muito mesmo, isso que ele falou. A evolução do jogador brasileiro, tática no futebol italiano é impressionante. Ainda mais no caso dele, eu queria ver isso com o Edenilson, o Kleber me permita, porque ele jogou em 2 times de tradição, o Udinese e o Genoa, mas que não são times de ponta, né? Que vão disputar o campeonato, né? Que fica ali pela metade. Então, a tática, a marcação, a ocupação de espaço, é uma preocupação do dia a dia lá, né? Acho que isso ajuda muito na formação do jogador, né, Edenilson? Não, com certeza. Um fato curioso, assim, eu fiquei 3 anos lá e eu acho que eu joguei umas 2, 3 partidas por dentro, assim. O resto todas eu joguei como ala lá, eles usam muito 3-4-3,
esquema que eles mais gostam, 3-5-2, e todos eu joguei de ala. Então, quando eu vim para cá, eu tive que me readaptar jogando, jogar como volante, como meia. E para mim isso foi sensacional, aprender esses novos modos a jogar lá, para mim foi incrível. Legal. Edenilson, boa noite, Everaldo, parabéns pela performance. Daqui a 7 dias, você vai estar envolvido no início de uma semana que pode ser crucial para o Inter, porque no meio da semana que vem tem o jogo contra o São Paulo, que pode valer a liderança do Campeonato Brasileiro, e no outro final de semana tem Grenal, e vai voltar aquela história de que o Inter há algum tempo não vence o Grenal, né? Desde setembro de 2018, se eu estiver errado. Gol do Edenilson. Gol do Edenilson, pois é. Gol do Edenilson. Esse tipo de história, por exemplo, a imprensa vai bater muito, a opinião pública vai falar muito de não vencer Grenal. Isso chega no vestiário, vocês falam a respeito, ou é coisa que fica só aqui do lado de fora para construir? Boa noite, Everaldo. Não, claro que incomoda a gente, né? A gente sabe quanto mexe com o torcedor, com a cidade. Como o Kleber falou, eu que sou de Porto Alegre, vivo muito isso também, né? E às vezes eu brinco com o pessoal, tô cansado de falar que a última vitória foi com um gol meu, porque a gente precisa vencer o quanto antes. A gente sabe que o Grêmio vem de uma base muito boa também, né? Não à toa está sempre brigando também, assim como nós. Mas acho que no Clássico vão chegar os dois iguais, os dois equilibrados. E Clássico a gente tem que ganhar. A gente sabe que está na hora de vencer, sabe que o torcedor espera isso. A gente se cobra bastante para isso e com certeza o professor Abel vai saber enfrentar isso. É um cara que já comandou vários Grenais, né? E vai saber nos orientar muito bem nesse. De que ano você é? 80 ou 81? Hein, Denilson? De que ano você é? 89? Eu sou de 89. 89, anos 90. Grenal do século. Estou pensando aqui... Nasceu no Grenal do século. O Edenilsonzinho corria pelas ruas de Porto Alegre com camisa vermelha já, não? Claro. Claro. A maldade, Kleber. Mas por quê? Ele podia ser Cruzeiro, pô. Ele podia ser Cruzeiro. São José, pô. São José, pô. Ué. Tá bom. Eu sempre brinco, né? Que tinha um tio meu que tentava de todo jeito fazer com que eu torcesse pro Grêmio. Me botava as camisetas, me dava dinheiro para botar a camiseta do Grêmio, tirar foto. Eu falei para ele. Não deu certo, né? No fim, virei colorado e hoje está participando da história do Inter. Para mim é uma honra. Minha família a maioria colorada, está todo mundo muito feliz. Para mim também é uma honra poder jogar na minha cidade, na cidade onde eu cresci, nasci, perto da minha família. Para mim não tem preço. Não, mas é legal. Não é o Renato que fala, não é o Renato que fala, Saraiva, que o pai dele é internacional. O Renato tem uma história fantástica, né? Ele é estátua do Grêmio, entre outras coisas, porque teve uma questão familiar que ele enfrentou, primeiro com um carinho especial pelo pai dele, que era colorado, e em homenagem ao pai dele, primeiro ele foi treinar no Internacional. Pois é. Lá ele foi aprovado e faltou o beliche, faltou uma cama para ele dormir. Ele voltou para Bento Gonçalves e aí foi treinar no clube do coração dele e do restante da família, que era o Grêmio. No caso do Edenilson, eu quero pegar o gancho da pergunta do Everaldo sobre o Grenal e insistir nisso, e o seu gancho perguntando ao Edenilson se era colorado ou gremista, porque, Edenilson, uma coisa é certa, você está vendo isso há bastante tempo, desde o seu gol no Grenal de vitória lá em 2018 no Brasileirão, cruzamento do Wendel, você fez o gol de cabeça. O Grêmio pega Palmeiras e Atlético Mineiro. O Internacional tem o Fortaleza no Beira-Rio, em tese, um jogo menos difícil do que o Grêmio terá sexta-feira contra o Palmeiras. Depois o Inter pega o São Paulo e o Grêmio pega o Atlético Mineiro. Então, antes do Grenal, o Grêmio tem dois times de mesma camisa, de mesmo peso a enfrentar. O Inter tem uma camiseta mais leve, que vai ser difícil aqui, a gente sabe, mas enfim, está lá na ponta baixa da tabela. Aí vem o Grenal, onde se tudo der certo para o Internacional e tudo der certo para o Grêmio, eles vão chegar decidindo quem é que permanece candidato ao título.
Porque o Grenal vai deixar um pelo caminho, vai deixar um só com vaga direta de Libertadores. E esse, Edenilson, é um sobrepeso para os colorados em cima daquilo que já existe, que é não ganhar Grenal há tanto tempo, desde 18. Esse ano foi fazer gol só com o Galhardo de pênalti. O Grêmio tem muito mais vitória e pouco empate e tal. Não tem como trabalhar isso em especial no jogo, no vestiário, ou você entende que o melhor é tratar o Grenal como se fosse um jogo comum? O que na cabeça pesa menos na hora de entrar em campo no Grenal do dia 24, 4 da tarde? Então, vou começar respondendo pelo final, né? Acho difícil tratar como um jogo comum, por tudo isso que envolve, né? Como você falou, bastante tempo sem vencer, é um dos maiores clássicos, se não o maior do Brasil, e um dos maiores do mundo. Acho que como um jogo comum é difícil da gente enfrentar, mas a gente tem que pensar antes para chegar no Grenal melhor, independente de quem o Grêmio vai enfrentar ou quem a gente vai enfrentar, a gente tem que respeitar e continuar fazendo o que a gente vem fazendo, procurar fazer o nosso trabalho, vencer os jogos. Acho que isso vai nos elevar. Quando chegar o Grenal, a gente vai estar mais preparado e mais confiante também se a gente fizer a nossa parte nessas partidas pré-Grenal, digamos assim. Você vê como eles são maldosos, né? Em momento nenhum eu perguntei se ele era Grêmio ou Internacional. Eu perguntei se quando ele era pequenininho, ele já corria com camisa vermelha pelas ruas de Porto Alegre. Só isso. E os dois já começaram a dizer que eu tava... Não dava nem... Foi só isso que você perguntou. Pô, mas e se ele falasse assim... Uma dedução maldosa. Mas se ele falasse assim, não, eu gostava de jogar bola com a camisa da seleção brasileira. Eu não gostava de futebol. Qual é o problema? Em momento algum você pensou... Ô, Kleber, em momento algum você pensou que a outra camisa que não fosse vermelha fosse azul, né? Claro, é lógico. Não pensei em nada, porque eu já sabia... Porque eu sabia que nós somos da mesma idade, a gente morava em Porto Alegre, a gente era vizinho, e eu já sabia que ele era colorado. Não é, Ricardinho? Como é que é? Você está com 31, Kleber? Nós somos da mesma idade, morávamos vizinhos em Porto Alegre e jogávamos bola. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Edenilson, dizer uma coisa pra você. Quando você nasceu, o Kleber já estava narrando na Globo. Já era narrador da Globo quando você nasceu. Acredita nessas coisas não, Edenilson. Você viu como é que eles são? Você viu como é que eles são? Fala, Ricardinho. Edenilson, boa noite, é Ricardinho. Bom, eu quero primeiro falar que eu considero você, hoje, você e o Patrick, até pelas características, a cara desse time do Inter. Desde a época do Kudê. Acho que a forma com que o Kudê já colocava sua equipe e agora com o Abel também, dois jogadores importantes porque vocês recompõem bem e tem uma saída boa. E por isso você é um dos passadores do time e também tem feito muitos gols. A minha pergunta é, o que mudou? Quando foi o momento que vocês, como atletas e um time de futebol tem isso, com a chegada do Abel, sentiram, olha, está encaixando o time agora. A gente teve um momento de dificuldade com a saída do Kudê, que o time estava bem, a gente está tentando se adaptar com o Abel e, de repente, o time agora está encaixando com o Abel. Da forma dele passar, do posicionamento dos jogadores, do entendimento, do sincronismo da equipe. Qual foi o momento? Foi depois do jogo do Botafogo, entre o Botafogo, a vitória contra o Palmeiras, que aí também soma a confiança, né, de você poder executar aquilo que o treinador tá te passando e você performando. Qual foi o momento do encaixe do time do Inter? Será que não foi lá com o Boca, lá na Argentina? Aquela vitória com o Boca? Esse é o meu Ela voto. É importante, é marcante. Vamos ouvir ele lá. Boa noite, Ricardinho. Tudo bem? Então, cara, se eu não me engano, o professor Abel, quando chegou, logo nos primeiros jogos, ele pegou Covid, né? E isso ele não ficou na beira do gramado. E aí acho que quando ele voltou, eu peguei também. Ele até brincou com isso, essa questão que você falou, eu e o Patrick. Lógico que a gente tem um grupo qualificado. Também acho que o Patrick é importantíssimo, sou muito fã dele, muito fã do futebol dele desde que chegou. E o professor brincou que, acho que foi contra o Boca, o primeiro jogo que ele conseguiu contar comigo e com o Patrick, 100%, assim, sabe? Se eu não me engano, foi isso que ele falou. E a partir dali a gente achou um modo de jogar, ele também colocou o Prachetes para jogar, e a gente achou um modo muito bom de jogar e ele confia muito nisso, né? A gente achou um modo de jogar e ele treina bastante
essa tática naquele modo. Lógico que treina o grupo todo, treina todos os jogadores iguais. Ontem eu não pude jogar, jogou o Nonato. E acho que isso é bom para o nosso grupo, que todo mundo esteja com um nível elevado de treinamentos, de concentração, porque é o que precisa, é um campeonato longo. Agora a gente tem 9 jogos aí que são 9 finais e a gente espera manter essa regularidade para chegar nos jogos finais e estar brigando ainda. O Casagrande quer fazer uma pergunta para você, mas eu acho interessante que você, nesse instante que nós estamos, né, que nós estamos esperando vacina, que a gente está esperando a imunização, que nós estamos tendo outra vez mais de 1000 casos, que você contasse a sua experiência com a Covid. Como é que foi para você, um atleta? Você acabou de falar, o Abel pegou, depois você pegou, você que é um cara cheio de saúde, treina todo dia. Como é que foi a experiência para contar para o público que de vez em quando esquece que o negócio é grave, Edenilson? Cara, então, é uma doença estranha, né? Nova, a gente não sabe quais são realmente os sintomas dela. Eu tive sintoma de muito cansaço, queria só ficar deitado. Peguei eu e minha esposa, a gente foi em casa com os filhos. Meus filhos não tiveram praticamente nada de sintomas, mas eu e a minha esposa tivemos praticamente os mesmos: cansaço, dor no corpo, dor nas costas, dor nos olhos também. E acho que é uma doença que ela vai nas nossas fraquezas. Eu tive o meu irmão, ele pegou também, ele é cheio de saúde, é um cara forte, assim aparentemente forte, e ele ficou bem mal. Então acho que é uma roleta russa que a gente não precisa testar, né? Acho que quanto mais a gente puder se cuidar, puder se informar sobre a doença, isso vai nos ajudar muito. É um ótimo depoimento de um atleta para mostrar que assim, ela não escolhe estado físico, ela não escolhe idade, ela não escolhe nada. Você não sabe como você vai acordar no dia seguinte, né? O Edenilson, eu queria ir em cima do que o Saraiva falou da história do Renato. Todo jogador de futebol tem uma história curiosa, uma história interessante no momento que ele vai para algum time, né? O Renato não foi para o Inter porque não tinha uma cama. Não tinha beliche. Né? Não tinha beliche. Eu jogava no Dente de Leite da Portuguesa em 75. Eu morava na Penha, então eu pegava o ônibus no Canindé e passava em frente ao Corinthians. E tinha um ponto ali. Quando passou e parou no ponto, tinha uma faixa. Abertas as vagas para treinar na peneira do Dente de Leite do Corinthians. Eu desci, fui lá, passei na peneira, nunca mais fui na Portuguesa. Fiquei no Corinthians. Se tivesse cochilado no caminho... Tava na Portuguesa. Aquela cochiladinha no caminho. Mas aquela faixa fica lá todo dia. Em algum momento eu ia ver. Ô, Edenilson, qual é a sua história? Qual é a história do Edenilson, jogador de futebol? Aquela história curiosa, igual foi a minha, igual foi a do Renato, igual foi, com certeza, a do Ricardinho e de todos os jogadores de futebol, porque a gente, quando é garoto, a gente é louco para ser jogador, então você vai onde você... vou lá na Portuguesa, passei... Onde acha que dá. Mas eu torcia pro Corinthians. E passei em frente ao Corinthians e falei assim, vou descer, vou ver o que vai dar. E fiquei no Corinthians. O Renato foi para onde ele queria, que ele torce. Como foi seu início? Qual é a sua história, Edenilson? Então, Casagrande, vou pegar o teu gancho aí da história. Eu estava no Caxias, tinha feito um bom campeonato gaúcho pelo Caxias, tinha conversado com o meu empresário em 2011 e eu ia para Porto Alegre para viajar para acertar com o Palmeiras, né? Tava tudo certo com o Palmeiras, né? Porque o Filipão estava no Palmeiras e o Tite no Corinthians. E eu estava assistindo a final do Campeonato Paulista, Santos e Corinthians. O Santos ganhou, se não me engano, 2-1. 2-1 na Vila, gol do Neymar, o segundo gol. E o André Sanches foi dar entrevista. Aí o André Sanches me anunciou depois do jogo. Falou que estava indo. Falou que estava indo. Não, a gente está contratando reforços, está chegando o Gilberto, que hoje está no Bahia, que no fim não foi. O Gilberto e o Edenilson. Aí eu fui pesquisar, né? Pô, não tem outro Edenilson, meu nome é difícil de ter. Edenilson eu sei que tem, o jogador. Mas Edenilson é difícil. E aí liguei pro
empresário, pô, o Andrés me anunciou e ele começou a fazer as ligações também e realmente acabou que acabei indo para o Corinthians e coincidentemente o Corinthians foi campeão naquele ano de 2011. Então, para mim foi uma história muito engraçada porque eu estava... lógico, os dois são gigantes, né? São duas equipes que todo jogador no seu começo de carreira gostaria de trabalhar. Mas para mim foi uma história muito engraçada porque foi uma coisa muito rápida, de um dia para o outro, e quem me anunciou foi o presidente do Corinthians na época, em uma entrevista ali que eu estava assistindo o jogo, então foi muito engraçado essa história. Anunciou inclusive para você, né? Mas com quem que ele tinha acertado? Agora fiquei curioso, com quem que ele tinha acertado? Você falou que o seu empresário também começou a telefonar para lá e para cá. Já estava acertado o seu empresário? O seu empresário foi traíra com você? Eu acho que ele usou da entrevista. Ele deve ter falado para o empresário, já anunciei, agora não tem como dizer que não. E você não pode reclamar que não tenha dado certo. Você mesmo disse, você foi campeão paulista em 2011, depois foi campeão da Libertadores em 2012 e campeão do mundo em 2012, né? Ou seja, deu certo, né? Sim. Não, deu certo, graças a Deus. Ali no Corinthians peguei, acho que a época mais campeã, né? E dali para frente a minha carreira deslanchou. Sou muito grato aos clubes que joguei, o Corinthians um deles, Caxias. Comecei no Guarani de Venâncio Soares, que é do interior aqui, mas não tive. Então, mas por que você foi para o interior? Lá. Por que você foi para o interior? Por que não rolou os times de Porto Alegre? Essa é outra história, né? O meu irmão jogava no interior. Meu irmão mais velho sempre jogou e jogava no Guarani de Venâncio Soares e me levou para lá. Meu treinador lá foi o Mazzaropi, ex-goleiro do Grêmio. O Mazzaropi foi meu treinador no Guarani de Venâncio Soares. Sabe, Kleber, que é o seguinte, a história de jogador de futebol, ela é um quebra-cabeça até ele ficar totalmente montado. Que aí, quando ele ficar totalmente montado, você já virou um jogador de futebol, você vai pra lá e pra cá. Mas você vê... até acontecer, é quebra-cabeça. Eu fui parar na Caldense porque eu discuti com o Brandão. Voltei em 82 e peguei a democracia Mas você vê como o tempo é diferente, né? Você não tinha um cara... Você não tinha um outro cara para discutir que fosse com o Brandão, casa? Logo com o seu Oswaldo? Não, mas assim, discutir com o Brandão ele, não era uma coisa difícil, né? Era uma coisa muito simples, inclusive. Era a coisa mais fácil. E, inclusive, você perdia a discussão, porque foi embora. Você perdia a discussão e ia embora. Foi embora. Mas você vê como o tempo é diferente, né? Você escreveu o livro do Brandão, né? Sim, escrevi. Sobre o do Brandão, que foi para quem não lembra, um treinador gaúcho. Muitas histórias que está lá no livro. Sei que passou um treinador gaúcho que passou pelos 4 times de São Paulo. É o técnico com mais jogos no Palmeiras e com mais jogos no Corinthians. O cara que foi campeão em 54, foi campeão em 77. Campeão argentino com o Independiente. Eu digo, aqui em São Paulo ele trabalhou nos 4, ele foi campeão no Corinthians em 54 e foi em 77, aquele período de 23. No Palmeiras ele montou a segunda academia, foi campeão ABES. Tem na história de tomar não sei quantos gols do Pelé num jogo, no Botafogo de Ribeirão tomou 7, depois no Corinthians tomou mais 4, alguma coisa assim. No Corinthians. O Penharol, campeão. Não, assim, e seleção brasileira, antes da Copa de 78. Além de profissional, um ser humano espetacular. Eu tive o prazer de conviver muito com o Brandão, tomar uns golinhos com ele. E o Brandão tinha as respostas famosas, viu, Edenilson? O repórter perguntava, seu Brandão, como é que vai jogar seu time? Ele dizia, chuteira, meia, calção, camisa. Como é que o senhor está vendo o jogo? De óculos. Com os óculos, de óculos. Aí um dia perguntaram para ele assim, seu Brandão, me dá o time. Ele disse, pode levar. Pede pro presidente, se não autorizar, leva embora. Você sabe que tem duas coisas. Eu briguei com o Brandão em 81 e fui parar na Caldense. Depois eu voltei. Depois de um tempo, eu trabalhei com o Brandão novamente. Ele me chamou na sala dele e me falou o seguinte, garoto, você já prestou atenção como o Leivinha jogava? Eu olho você se movimentar em campo, eu lembro como o Leivinha se movimentava. Olha onde ele se posicionava para cabecear, porque você vai fazer gol daquele jeito. E eu mudei mesmo. E ele foi o técnico do auge do Leivinha. E nessa questão de cabeceio, realmente, eu fiz o que ele falou. Ficar atrás do quarto zagueiro. O central lá, o quarto zagueiro aqui,
Eu ficava atrás do quarto zagueiro. Eu não vou resistir. E o Casa virou um grande cabeceador. Desculpa, Kleber, desculpa, te interrompi. Não, eu ia pegar o gancho para dizer quem é que teve na carreira do Edenilson essa importância, assim, como o Brandão teve na carreira de tantos jogadores, como foi o caso do Caso. Eu queria saber do Ricardinho também quem foi o técnico de tanta importância na carreira dele. Acho que não é, Ricardinho? Todo jogador tem um técnico assim que o cara não esquece. Quem foi o seu, Edenilson? Porque, assim, só para emendar, Edenilson, você é o primeiro cara do Corinthians, que eu me lembre, a ter esse estilo Paulinho, que foi para a Copa do Mundo, para 2 Copas. E você foi o primeiro que no meu modo de ver, assim, o meio-campo da atualidade, o meio-campo moderno, o meio-campo que faz 1, 2 e faz ainda a terceira função, né, no meio de campo. Quem foi o cara que te deu essa luz aí? Então, cara, eu tive muitos treinadores, assim, seria até difícil citar um, mas como vocês falaram, eu tive vários exemplos, assim, que eu acompanhei muito, Paulinho, Elias, o Renato Augusto fazia essa função muito bem também. São caras que eu sempre procurei acompanhar e acompanho até hoje o estilo de jogo deles. Esse treinador italiano, o Gasperini, me marcou muito mesmo, porque foi um cara que me ajudou muito. Eu, por ser brasileiro, eu cheguei meio fechado na Itália e eles também acho que são fechados com jogador estrangeiro que chega também, e acho que o jeito, a forma desse cara me tratar e de me mostrar as coisas táticas, assim, para mim, me marcou muito. Então, se tiver que citar um, eu cito ele, o Gasperini, treinador da Atalanta. E o teu, Ricardinho? O Gasperini jogou com o Júnior na Pescara. Jogou com o Júnior. Só o Ricardinho, qual é o teu cara? O meu treinador que me ajudou muito no início da carreira foi o seu Rubens Minelli. Eu tive... Lá no Paraná. Lá no Paraná. O seu Minelli foi que é um dos grandes técnicos do futebol brasileiro, às vezes menos citado do que merece. Porque quando a gente fala do treinador que te ajuda, não é só aquele que te orienta taticamente, não é só aquele que te... num conjunto. Quando a gente é muito novo, está começando, você tem, vamos dizer assim, não só a cabeça, mas alguns vícios que o treinador mais experiente, ele observa, ele encosta. Foi o caso do posicionamento do Casa, né? No meu caso, por exemplo, o posicionamento no jogo, o chamar a bola, a organização pela característica. Você pode fazer isso, entendeu? Você pode sair lá, você tem que chegar mais na área. São alguns pontos que, quando é jovem, se o jogador tem a cabeça boa para assimilar de um bom profissional, ele agrega muito na carreira dele e não esquece, né? A questão é só de continuidade para conseguir ser um bom jogador. O treinador está pedindo aqui para eu fazer um intervalo, Maurício. Deixa eu só fazer esse intervalo aqui, que é uma questão da estratégia do time, senão os adversários vêm com tudo para o nosso campo de defesa. E aí a gente volta para se despedir do Edenilson. Só um instantinho aí, Edenilson. Segura a onda aí, a gente volta já.